Vamos abrir nossas Bíblias, Evangelho de Lucas, capítulo 8. Lucas 8, a partir do verso 4. Afluindo uma grande multidão e vindo ter com ele gente de todas as cidades, disse Jesus por parábola: Eis que o semeador saiu a semear. E ao semear, uma parte caiu à beira do caminho. Foi pisada e as aves do céu a comeram. Outra caiu sobre a pedra e, tendo crescido, secou por falta de umidade. Outra caiu no meio dos espinhos, e estes, ao crescerem com ela, a sufocaram. Outra, afinal, caiu em boa terra, cresceu e produziu a 100 por 1. Dizendo isto, clamou: Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. E os seus discípulos o interrogaram, dizendo: Que parábola é esta? Respondeu-lhe Jesus: A vós outros é dado conhecer os mistérios do reino de Deus. Aos demais fala-se por parábolas, para que vendo não vejam, e ouvindo não entendam. Este é o sentido da parábola. A semente é a palavra de Deus. A que caiu à beira do caminho são os que a ouviram, vem a seguir o diabo e arrebata-lhes do coração a palavra, para não suceder que, crendo, sejam salvos. A que caiu sobre a pedra são os que, ouvindo a palavra, a recebem com alegria. Estes não têm raiz, creem apenas por algum tempo, e na hora da provação se desviam. A que caiu entre espinhos são os que ouviram, e no decorrer dos dias foram sufocados com os cuidados, riquezas e deleites da vida. Os seus frutos não chegam a amadurecer. A que caiu na boa terra são os que, tendo ouvido de bom e reto coração, retêm a palavra. Estes frutificam com perseverança. Senhor Deus, nós queremos pedir que a semente que vai ser lançada agora possa alcançar solos preparados pelo Teu Espírito, férteis, para receber a semente de forma que ela venha frutificar. Nós assim nos encaminhamos e pedimos ao Senhor, em nome de Jesus. Amém. Semana passada nós começamos na nossa série aqui de mensagens do Evangelho de Lucas, a analisar essa parábola tão conhecida. Como disse semana passada, ela é uma das poucas parábolas que nós encontramos nos 3 evangelhos sinóticos. E ela deixa evidente quais são os tipos de ouvintes da palavra de Deus. Os solos aqui apresentados por Jesus, eles representam todos os corações humanos, refletem todos os corações humanos, não existem exceções. Todas as pessoas se enquadram em algum dos solos descritos por Jesus aqui na parábola. Na mensagem passada nós falamos sobre o solo duro, o primeiro mencionado aqui por Jesus, que é aquele que fica à beira do caminho, que segundo o próprio Jesus simboliza o coração insensível. É como o coração que é semelhante a uma pedra, é semelhante ao aço, se a gente pudesse fazer uma outra comparação, porque ele é blindado, ele
não absorve nada, ele não sente nada. Lembra, numa outra figura usada por Jesus, do coração endurecido, lembra o barro ressecado, que não se deixa amoldar, que não se deixa transformar. Ele é obstinado, ele é teimoso, ele prefere quebrar a se amoldar. Hoje nós vamos falar do segundo solo mencionado por Jesus, que é o solo pedregoso. Dá uma olhada aí no verso 6, Jesus diz que outra semente caiu sobre a pedra, e nascida secou-se, ou tendo crescido, secou-se porque não havia umidade. E aí lá no verso 13, Jesus vai explicar quem é esse solo, que coração é esse. Os que estão sobre a pedra são os que, ouvindo a palavra, a recebem com alegria, mas eles não têm raiz. Creem apenas por algum tempo, mas na hora da provação se desviam. Por incrível que pareça, nós não sabemos dessas coisas porque nós vivemos num mundo de calçadas, não é? Mas as pessoas que viviam na época de Jesus, elas conheciam essas figuras aqui usadas por Jesus. E assim, por incrível que pareça, a gente não sabe disso, mas eles sabiam. Uma semente que era lançada num solo pedregoso, ela brotava rápida e facilmente. E isso se dava por causa de um fenômeno que era o seguinte: as rochas, aquelas que ficavam ali, né, embaixo da terra, por sobre a terra também, elas eram aquecidas no verão, e ao longo dos meses de inverno, elas iam aos poucos liberando aquele calor que foi armazenado durante o verão. E aí, com a chuva do inverno e aquele calor armazenado, ia surgindo ali uma umidade extremamente importante que fazia com que aquele grão que foi lançado entre as rochas rapidamente germinasse. De forma que, enquanto o resto do campo ainda estava ali árido, infrutífero, aqueles locais que ficavam perto das rochas já tinham os seus brotos. E dizem os historiadores que os viajantes que passavam por lugares como esses ficavam surpreendidos em ver um terreno de um lado extremamente árido e do outro lado, ali perto das rochas, eles viam aquele espetáculo belíssimo, porque os brotos verdes no meio das rochas dava ali um efeito encantador, visualmente encantador. Mas o olho treinado do semeador sabia claramente perceber a diferença. O semeador sabia que aquelas hastes que cresceram no meio ali do solo rochoso, aquela planta que cresce no meio das rochas, o semeador sabe que ela é enganosa. Ele sabia que quando as chuvas terminassem e o sol da primavera viesse com força, esquentando a terra, aquelas plantas que tinham rapidamente crescido no meio das rochas, elas tão rápido cresceram, rapidamente iam murchar. E iam murchar porque, como disse Jesus, elas não tinham raízes profundas para serem alimentadas com a água ali do solo. E da mesma forma rápida com que cresceram, definhavam e morriam. Jesus conhecia muito bem esse fenômeno.
E aí ele aplica, ele apanha esse fenômeno e o aplica aqui na sua história. E compara esse tipo de solo com aquelas pessoas que abraçam a fé e logo a abandonam. Jesus diz aí no verso 13: ouvindo a palavra, a recebem com alegria, mas eles não têm raiz. Eles não têm raiz. Jesus tem em mente aquela pessoa que agora eu passo a descrever com várias características. Pessoas que agem no calor do momento, se encantam com aquilo que viram, com aquilo que ouviram, com aquilo que presenciaram, e diante de tudo aquilo que viram e ficaram ali encantadas, elas tomam uma decisão, como se diz por aí, de supetão. As luzes, as novidades, os cânticos belos, alegres, a palavra agradável, um pregador simpático, que corresponde com a sua simpatia, que dialoga, a gentileza dos crentes, tudo isso vai mexendo com a mente daquelas pessoas e elas tomam uma decisão. Contudo, ao perceberem que vida cristã é luta diária contra o pecado, elas desanimam. As pessoas que são simbolizadas aqui pelo solo rochoso, elas têm prazer em ouvir bons sermões, onde a verdade é fielmente exposta. Quando elas ouvem o pregador falar sobre os seus conflitos internos, chegam até a chorar, e choram com sinceridade. Não há dúvida de que o choro é legítimo. Ficam profundamente comovidas com aquilo que foi dito, preocupadas, além de comovidas, se identificam com aquilo que está sendo mencionado, e naquele momento ali, ou em alguns momentos, elas chegam a jurar que vão mudar de vida. Mas o tempo passa, e percebe-se que não há no cristianismo de tais pessoas estabilidade. A palavra lealdade não faz parte do dicionário espiritual dessas pessoas. São como a multidão que uma hora grita hosana e momentos depois grita crucifica-o. Mostram uma promessa inicial que não se confirma. Tanto a sua resposta quanto o seu abandono são rápidos. A influência da pregação em tais pessoas, disse um bispo muito famoso chamado J.C. Ryle, a influência da pregação nessas pessoas é como a planta de Jonas, nasceu numa noite e morreu na outra. Oséias vai dizer que essas pessoas são como a nuvem da manhã e como o orvalho da madrugada, que cedo passa. Produz efeitos temporários. A palavra de Deus nelas. Efeitos temporários, não são mudanças profundas, permanentes. Tudo isso, diz Jesus, porque elas não têm raízes. Sendo assim, a vida, ou a suposta vida dela, é de pouca duração. Você percebe aqui
o enorme, o gigantesco perigo que é aquele negócio criado por Charles Finney e perpetuado por 90% das igrejas batistas, chamado sistema de apelo. Você entende o perigo de dizer a uma pessoa, após um culto da noite, onde tem todo um clima, dizer para ela que ela se converteu? O que a Bíblia está nos ensinando é que nós precisamos dar tempo para confirmar aquela decisão. O que prova é o tempo. Este é um dos grandes ensinamentos de Jesus aqui nessa parábola. A semente, ela precisa frutificar, para nós termos certeza de que o plantio foi eficiente. Irmãos, não tem como ter certeza na hora, no final de um culto, numa semana, num mês. Jesus está dizendo assim: olha, precisa de tempo. O que prova a conversão das pessoas é o tempo, e os frutos que virão nesses tempos. Porque o que acontece com muita gente, é uma reação sincera, mas uma reação emocional àquilo que foi dito. E isso é muito superficial, é muito psicológico, é muito emocional, não foi aprofundado. As raízes não se aprofundaram, não deu tempo. Uma única palavra define essas pessoas. Uma vez que elas não têm raízes, o que as define é a superficialidade. Faltam a essas pessoas convicção. Convicção de dizer de todo o seu coração e gratos, tendo muitas vezes que segurar as emoções, quando a gente canta pela 38ª vez que Jesus Cristo mudou o meu viver. Dizer que diferente hoje é o meu coração. Dizer que Cristo deu-me paz e perdão. Falta a essas pessoas essa convicção, essa estabilidade, essa perseverança, porque são superficiais. Qualquer vento de doutrina que sopre sobre eles os impede de frutificar. Não possuem profundidade. Logo, a sua espiritualidade, ela é passageira, ela é inconstante. Jesus diz que quando os problemas, as aflições se abatem sobre eles, eles retrocedem, eles voltam atrás. É muito esclarecedor o que Jesus diz sobre eles. Olha aí o verso 13, Jesus diz: eles ouvem com alegria, mas não é convertido. Jesus está dizendo, eles têm alegria, prazer no ouvir. O que Jesus está nos lembrando é que sentimentos não são critérios muito satisfatórios e confiáveis para garantir conversão. Eu não estou aqui dizendo que eles não têm o seu valor, é óbvio que tem. Eu estou afirmando que sentimento não é garantia de transformação. Sabe por quê, irmãos? E aí a gente já vai, eu vou falar aqui um pouco vou falar aqui algo mais teológico, algo que muitos de vocês já entendem, sabem disso.
Por que sentimento não é, muitas vezes, garantia de transformação? Porque salvação é uma obra divina, não é humana. Salvação é um trabalho que Deus realiza no coração do homem. Salvação é o trabalho que envolve justificação, regeneração operada por Deus, de forma que pode ser que lágrimas não signifiquem absolutamente nada. A maior parte de vocês aqui não vai lembrar. Mas há um hino do cantor cristão, de vez em quando eu o menciono aqui. 186 diz assim: o chorar não salva, nem o lagrimar sem fim, nunca mancha carmesim poderá lavar-te. Oh, sim, o chorar não salva. Chorar só mostra que a pessoa está naquele momento tendo uma reação sentimental, mas não significa necessariamente que Deus esteja fazendo uma obra no coração deles. Jesus diz que essas pessoas ouvem a palavra com alegria. Jesus está dizendo, tem sentimento. Eles manifestam sentimento. Gente, as pessoas, elas podem responder a uma apresentação do Evangelho pelos mais diversos motivos, que não é o motivo genuíno. O que eu quero dizer com isso? Num local como esse aqui, num ambiente de culto, nós temos aqui os mais diversos tipos de pessoas, que chegam aqui com os mais diversos tipos de problemas, de sentimentos, de realidade de vida. Tem gente que chega numa igreja com problemas gravíssimos na sua relação conjugal. Você não sabe, mas estão sentados juntos e, mal pra caramba. Machucadas, sofridas, sem esperança, decepcionadas. Que não é o caso do outro, que chega num local de culto com problemas seríssimos no emprego. Será que meu chefe vai me mandar embora essa semana? Mês que vem? Eu tenho um chefe terrível. Talvez ele não está sendo ameaçado de ser mandado embora, mas tem um chefe que é uma mala. Ameaçados pelas circunstâncias ali do emprego. Tem gente que chega na igreja com enfermidade no corpo, doentes. Outros com enfermidade na alma, extremamente carentes de uma ajuda, de uma palavra de esperança. Tem gente que chega na igreja excluída socialmente, que vem buscar, num ambiente como esse aqui, afirmação, aceitação, relacionamento. As pessoas chegam num local de culto, numa igreja, pelos mais diversos motivos. E elas estão buscando algo que modifique as suas vidas. Elas estão buscando algo cujas circunstâncias complicadas nas quais elas estão vivendo sejam alteradas. E aí o que acontece? Elas encontram num lugar como esse aqui, pessoas bem educadas, simpáticas, aparentemente amorosas, com hinos bonitos, boa mensagem, ela é bem recebida, bem acolhida, respeitada, muitas vezes paparicada, gosta de uma massagem no ego. E aí ela ouve, em todo esse contexto, ela ouve o pregador dizer assim: se você entregar a sua vida, tudo vai mudar. Quem não quer? Ela ouve o pregador dizer assim: se você entregar a sua vida a Jesus, prosperidade virá sobre a sua casa,
E tudo aquilo de errado que vem acontecendo vai melhorar. Doença? Vai deixar o seu corpo. Você vai, em nome de Jesus, ficar curado. É prometido a ela um monte de coisas. É sinalizado para ela apenas as benécias da vida. Gente, quem não vai querer? Quem não vai querer? Essas pessoas, elas vão acolher a mensagem que foi passada para elas, como diz Jesus, com grande alegria. Jesus diz: ouve com grande alegria. E vão se sentir muito felizes por serem aceitas. Ficarão extremamente alegres com a promessa de que não mais passarão a eternidade no inferno. A alegria vai surgir, porque Jesus vai consertar a sua dor emocional, os seus problemas sociais, os seus problemas familiares, vai curar você fisicamente. Elas estarão muito contentes, porque agora Deus vai resolver todos os problemas. A igreja parece as organizações Tabajara, né? Que resolve tudo. O que eles vão fazer? Eles vão se sentir muito felizes, muito alegres. Jesus diz: isso não quer dizer nada, porque nós não podemos usar os sentimentos como critérios para garantir a conversão. Não é sentimento que garante salvação. Salvação é uma obra de Deus. Conhece lá a história que Jesus conta numa outra parábola? Ela está registrada lá em Mateus 22. Jesus conta, na verdade, Jesus contou muitas parábolas sobre o reino de Deus. Nessa aqui, Jesus diz que uma pessoa entrou no reino, ali na festa, na verdade, sem o manto correto, sem o traje adequado. Mas ela não foi vestida com a justiça de Cristo. Nunca teve os seus pecados perdoados. Mas faz parte, está ali, ó. Está ali no meio da festa. Gosta da música, gosta do povo, gosta da ideia de que os problemas vão acabar, gostam da ideia de reinventar-se como pessoa ao participar de um grupo de pessoas acolhedoras. Existe ali a possibilidade de avanços sociais. Então existem vários motivos pelos quais as pessoas podem tomar uma decisão por Cristo. Ela não se sente bem, ela está mal. E elas estão dispostas a fazer o que for preciso para terem as suas vidas mudadas, para se sentirem bem consigo mesmas. Jesus diz no final da parábola de Mateus 22, apanhem o homem que não tem o traje adequado e o lancem nas trevas exteriores, onde há choro e ranger de dentes, porque ele nunca deveria ter entrado aqui. Jesus diz mais, verso 13, além de receber com alegria a palavra, Jesus diz assim, eles acreditam por algum tempo. Acreditam por algum tempo. Mas o que é que faz com que eles venham a murchar e morrer? Jesus diz no final do verso 13, na hora da provação, eles se desviam. Acreditam por um tempo. Será que é quanto tempo? Eles acreditam que por uma semana, um mês? Não sei. Pode ser que por 15 anos.
Tem muita gente, membro da igreja, que é solo rochoso. Solo rochoso. Você percebe que não há mudança na vida da pessoa. São superficiais. Não se aprofundam. Jesus diz, na hora que o negócio apertar, na hora da provação, elas pulam fora. Elas realmente acreditam que ao tomar uma posição ao lado de Cristo, seus problemas vão acabar. Elas realmente acreditaram que teriam facilidades, prosperidade, saúde, riqueza. Elas acreditaram que os anjos viriam do céu e responderiam a todas as suas perguntas. Mas de repente o que acontece? Os problemas, eles não só continuam, eles aumentam. As provações e tentações, elas se intensificam. As lutas, elas ficam ainda mais complicadas, porque agora existe uma luta diária contra a carne, contra o mundo, contra o diabo, e elas descobrem que agora elas precisam andar a segunda milha, dar a outra face, carregar a própria cruz, e eles começam então a questionar, mas não era para melhorar? Não era para ser mais fácil? Jesus diz, olha, na hora da provação, eles não passam pelo teste. Na hora da provação, eles se desviam. Conhece aquela história descrita por João, lá no capítulo 6. Jesus alimenta uma multidão de cerca de 30 mil pessoas. Isso é uma coisa impressionante, né? 30 mil. Algo estupendo. E João inicia a narrativa da multiplicação dos pães, dizendo que Jesus estava fazendo toda sorte de milagres e sinais. E as pessoas estavam ali vendo, mais do que vendo, elas estavam experimentando coisas que elas nunca tinham experimentado. E aí parece que para culminar, ou para, num momento ali no ápice daquele dia, Jesus vai e faz aquele milagre extraordinário de multiplicar os pães. Não sei se você lembra desse detalhe, mas o texto diz que o negócio foi tão grandioso, que as pessoas se juntaram e foram na direção dele para fazer o quê? Coroá-lo rei. O povo se juntou e foi na direção de Jesus, porque um homem que faz todos esses milagres e alimenta todo mundo, ele tem que ser o nosso rei. E aí diz o texto que quando Jesus percebe isso, Jesus, cai fora. Anoitece, e na manhã seguinte, o texto diz que as pessoas estão enlouquecidas, elas querem saber onde está Jesus, e ficam perguntando onde está Jesus, e descobrem que Jesus estava num outro lugar, e elas vão caminhando, e caminham muito, elas caminham vários quilômetros até Jesus, e quando elas chegam ali, aquelas pessoas, aquelas 30 mil que foram alimentadas por Jesus, quando elas chegam diante de Jesus, eu imagino Jesus assim, E diz o texto que Jesus pregou uma das mensagens mais duras do seu ministério. Jesus disse assim: vocês vieram atrás de mim por causa do pão, por causa do alimento, por causa da farra, por causa da saúde. Quem não quer pão? De graça? Quem não quer ser sustentado todo dia gratuitamente? Vocês estão vindo atrás de mim por causa dos milagres.
Mas uma coisa eu tenho para dizer para vocês: vocês querem me seguir? Tem que comer a minha carne e beber o meu sangue. Jesus começa, pregando aquele sermão, que, como diz meu amigo Marcinho, pau no lombo, né? Que a gente sai com o lombo ardendo. Sabe o que João diz? Sabe qual foi a reação das pessoas? Vou ler. Muitos dos seus discípulos se retiraram e não andavam mais com ele. Acreditaram por um tempo, mas diante do que Jesus disse-lhes, foram embora, o abandonaram. Quando eles viram que Jesus estava propondo, retrocederam. Quando perceberam as provações e as dificuldades mencionadas por Jesus, voltaram atrás. Quando percebe o que é vida cristã, não aguenta. Não aguenta. E aí diz o texto que Jesus vira para os discípulos, para os 12, e pergunta assim para eles: vocês também não querem ir? Lembram o que Pedro disse? Para onde iremos nós? Só tu tens as palavras de vida eterna. O que a gente vê aqui? Quem é convertido fica. Os convertidos não vão embora. O solo onde caiu a boa semente produz fruto. Não importa qual seja o teste, não importa qual seja a provação, os convertidos permanecem. Não importa se tem que comer a carne, beber o sangue, carregar a cruz, os convertidos ficam. Pedro diz: Senhor, nós não vamos para lugar nenhum. Nós vamos com o Senhor para onde o Senhor for, pois só tu tens as palavras de vida eterna. A nossa fé está ancorada em ti. É isso que as provações fazem naquele que é crente verdadeiramente. As provações numa pessoa convertida, ela tem um efeito contrário. Enquanto não convertido diante da provação se afasta, aquele que é crente diante da provação, ele se agarra ainda mais ao Senhor Jesus. No cristão, tudo o que o teste faz é produzir resiliência espiritual, maturidade espiritual. Outra história bíblica que ilustra isso daqui, que Jesus está falando. Paulo chega diante de Deus e pede a Ele: Senhor, se possível, tira o meu espinho. Ele ouve de Deus uma resposta negativa. E ele não vira para Deus e diz assim: mas Senhor, eu não acredito nisso. Onde estão as tuas promessas para mim? Onde estão os teus livramentos para mim? Estou vindo aqui, decretar, estou vindo aqui exigir. Ele não diz nada disso. Vocês lembram que Paulo diz? Quando Deus diz que não vai tirar o espinho na carne, você lembra o que Paulo disse? Paulo disse assim: pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando estou fraco, a perseguição, a tribulação na vida do cristão produz resultado diferente. A dificuldade faz com que o verdadeiro crente seja ainda mais forte, ganhe mais resistência, tenha uma fé ainda mais robusta. Outro exemplo bíblico. Jesus disse para Pedro: Satanás me pediu para te destruir,
Mas eu roguei para que você possa vencer. Lembra do que Jesus diz depois? E quando isso acontecer, você estará mais forte do que nunca. Vá e fortaleça os seus irmãos. Que coisa impressionante. Você vai enfrentar a provação, mas diferente daquele que é solo rochoso, que vai embora, você vai se fortalecer, a ponto de poder ajudar outras pessoas. No crente, a provação produz força, resistência. O mesmo Pedro, anos mais tarde, já bem mais amadurecido, ele escreve uma carta. E ele diz que o diabo, ele é como um leão, que está o tempo todo ao nosso redor tentando nos devorar. Que figura é essa que Pedro usa? A figura da provação. Um teste muito significativo. E aí Pedro diz assim, depois de falar que o diabo anda ao redor do crente tentando devorá-lo, Pedro diz assim: e o Deus de toda graça, que em Cristo vos chamou à sua eterna glória, depois de haverdes sofrido por um pouco, Ele mesmo vos há de aperfeiçoar, confirmar e fortalecer. Primeiro Pedro experimentou, depois ele testemunhou e ele ensinou a verdade de que o efeito das provações no cristão é força, é confirmação, é perfeição. Naquele que é solo rochoso, a provação o manda embora. Naquele que é solo fértil, que é crente de verdade, a provação produz resiliência. Venha o que vier, venha o próprio Satanás como um leão que ruge. O efeito final da disciplina, da pressão em cima do cristão não é o abandono, é a confirmação da fé. Aqueles que negam a fé por causa da tribulação, a verdade sobre eles é que eles nunca foram cristãos. Nunca. Era solo rochoso. Fiquei 15 anos na igreja, 10 anos na igreja. Solo rochoso. Jesus diz com todas as letras, na hora da aprovação eles se desviam. Abra aí, por gentileza, 1 João capítulo 2. Primeira João 2, verso 19. Saíram do nosso meio, mas não eram dos nossos. Porque se fossem dos nossos, teriam permanecido conosco. Mas todos eles saíram, para que se manifestasse que não são dos nossos. João diz, eles saíram. Essa é a prova de que eles nunca foram convertidos. Quando alguém professa a fé em Jesus Cristo e posteriormente a abandona, é sinal de que ela nunca foi convertida. O que aconteceu? Uma resposta emocional. Nada além disso. Irmãos, meus irmãos, grande parte das igrejas evangélicas são constituídas de pessoas assim.
Gente que a elas foi apresentado um evangelho aguado. Em todo aquele contexto, com todas aquelas características que eu mencionei aqui, e elas entram aos montes. Quando vem a provação, quando vem a dificuldade, quando vem a luta contra o pecado, elas abandonam. E muitas não abandonam, mas ficam dentro da igreja, sabe por quê? Porque a igreja fica massageando o ego delas. Porque a igreja não prega sobre pecado. Porque não existe disciplina bíblica na igreja. Porque não existe prestação de contas na igreja. Uma igreja onde as pessoas fazem o que elas bem entenderem, onde não existe disciplina bíblica, o solo pedregoso vai ficando ali, para sempre. Agora, em igrejas comprometidas em pregar o evangelho, em igrejas que denunciam o pecado, que falam sobre a necessidade de arrependimento, sobre a importância da mudança de vida, em igreja onde as pessoas precisam dar contas dos seus atos, em igrejas onde a disciplina bíblica é exercida e não permite que o pecado seja tolerado em seu meio, não é que não existe, mas a quantidade de solo rochoso é menor. O evangelho anunciado em muitos lugares em nossos dias não lida com o solo rochoso. O tipo de mensagem que é anunciado não chega onde a mensagem precisa ir, onde é? No fundo, na profundidade do coração. Porque antes de alguém compreender o correto sentido do evangelho, ela precisa compreender o quê? A sua terrível situação pecaminosa. Como que se apresenta o evangelho para alguém, gente? Apresentamos o evangelho para alguém dizendo assim, olha, vem que vai dar tudo certo, sua vida vai ser ótima. Não é isso que a Bíblia ensina sobre o evangelho, sobre o anúncio do evangelho. O que a Bíblia ensina é o seguinte, meu amigo, você é um pecador miserável, Deus está irado contra você, você está em oposição a Deus, se você morrer na sua condição, você vai para o inferno. Você precisa urgentemente se reconciliar com Deus. E não há a menor possibilidade da sua parte de fazer isso. Porque você não tem condições. O que você precisa fazer é humilhar-se, reconhecer os seus erros e cair de joelho e clamar a Deus para que Ele salve a sua vida. Não é assim que a gente ouve por aí. Os puritanos diziam o seguinte: não é possível oferecer a graça sem antes anunciar a lei. Não é possível pregar a liberdade da condenação até que se tenha entendido a condenação. A salvação começa com o Espírito convencendo o homem do pecado. Não é assim que começa a salvação? Quando o homem é convencido dos seus pecados. No Sermão do Monte, Jesus descreve quem é o bem-aventurado. Quem é a pessoa redimida? Qual é a primeira bem-aventurança? Bem-aventurados os humildes de espírito. Quem é humilde de espírito? É aquele que reconhece que nada é, que nada pode, que nada tem. E que ao perceber a sua pecaminosidade, o leva para a próxima bem-aventurança, o que chora. Ao perceber a sua situação caótica diante de Deus, a sua miserabilidade, a sua incapacidade diante do Senhor. Sabe o que Charles Finney disse no final do seu ministério? Pouca gente sabe disso. Sabe o que Charles Finney, o inventor do sistema de apelo, disse no final do seu ministério? Está comprovado. Se você quiser, depois eu posso te mostrar onde que ele disse isso. Ele disse assim:
a maior parte daqueles que se achegaram à igreja por meio do meu ministério eram meio convertidos. Você tem noção disso? Vou repetir. A maior parte daqueles que se achegaram à igreja por meio do meu ministério eram meio convertidos. Por que isso, Finney? Porque ele apresentou apenas a metade do evangelho. Ele não mostrou às pessoas que tudo dependia de Deus e que elas não poderiam fazer nada, que elas não poderiam contribuir com a sua salvação. Os que estão sobre a pedra são os que, ouvindo a palavra, a recebem com alegria, mas eles não têm raiz. Creem apenas por algum tempo, mas na hora da provação, vão embora. Existem casos de solos rochosos na Bíblia? Existem. Os israelitas, que pereceram no deserto entre o Egito e Canaã, cheios de entusiasmos, cheios de zelo, eles abandonam a terra de Faraó, mas tão logo eles percebem os perigos e as dificuldades no caminho, o seu calor não tardou em esfriar-se. Nunca pensaram na possibilidade que ao longo do deserto teriam que enfrentar obstáculos. Pensaram que em questões de dias entrariam na terra prometida. Quando surgiram inimigos, privações, sede, fome, começaram a murmurar contra Moisés. E desejaram fazer o quê? Voltar para o Egito. Morreu todo mundo no deserto. Solo rochoso. Herodes, diz a Bíblia, que ele ouvia a pregação de João Batista. Lembra lá como que ele ouvia? De boa mente. Ele admirava João. Ele considerava João um homem santo. Mas quando João começou a falar assim, você é um adúltero, você não pode pegar a mulher do seu irmão, a fé de Herodes desvaneceu por completo. Voltou atrás e seus velhos pecados destruíram a sua alma. O mesmo acontece com muitas pessoas ao redor do mundo. Recebem a palavra com alegria. E falam das coisas de Deus com entusiasmo. Mas quando elas se dão conta de que há uma cruz a ser carregada na peregrinação para o céu, quando elas se dão conta que o coração é enganoso, que o diabo está sempre ativo, elas se decepcionam, esfriam, voltam aos seus velhos pecados. Pouco a pouco, o céu dessas pessoas se derrete, o amor se esfria. E chega o tempo em que o seu assento na igreja está vazio. Não encontramos mais elas. Voltam para o mundo e são motivo de vergonha do Evangelho. Quando a novidade vira rotina, provam que os seus corações eram um terreno pedregoso, um terreno no qual a palavra não lançou raízes. São como aqueles crentes da Galácia, em que Paulo disse, eu estou tão admirado, de que tão depressa estejais passando daquele que vos chamou da graça de Cristo para outro evangelho. Ah, irmãos, será que nós temos aqui, nessa noite, solos pedregosos? Você pode ser membro dessa igreja há anos e o seu coração ser um solo pedregoso. Ainda não chegou o tempo de você murchar.
por causa das provações que ainda não vieram sobre você. Será? Diante das lutas, dos problemas, das dificuldades, a pessoa desiste. Não necessariamente ela sai da igreja. Não necessariamente. Porque negócio de religião é muito forte. Mas na relação diária dela com Deus, na relação dela com a igreja, o negócio já não é mais aquilo que deveria ser. Clame àquele que é especialista em tratar de corações. Não brinque com o destino da sua alma. Será que há aqui entre nós solos pedregosos? Ouvem, se alegram, persistem por um tempo, mas vêm as provações, as dificuldades, e elas retrocedem. Irmãos, que Deus possa sondar os nossos corações e nos ajudar, ter piedade de nós. Vamos orar. Senhor, ajude-nos a examinar os nossos próprios corações, para percebermos a verdadeira condição dos nossos corações. Ó Deus, que possamos nos regozijar com o fato, nós que somos do Senhor, que possamos nos regozijar com o fato de que para nós as provações são instrumentos do Senhor para o nosso crescimento. Para aquele que é do Senhor, as dificuldades servem para nos aproximar cada vez mais do Senhor, para nos tornar cada vez mais parecidos com Cristo. Use, Senhor, as provações para confirmar a nossa fé, fortalecer a nossa fé. Nós oramos, Senhor, por aqueles que aqui estão e possuem uma relação superficial com Jesus Cristo. Ó Deus, que eles venham a perceber a verdadeira condição dos seus corações, que eles reconheçam o perigo, o terrível perigo no qual eles se encontram. Que a tua palavra anunciada, exposta nessa noite, seja instrumento do teu Espírito para modificar esses corações. E se isso acontecer, a glória será toda tua, o louvor será todo de Jesus Cristo. Faz isso, ó Deus, faz isso nesta noite. Transforme solos pedregosos em solos acolhedores da tua palavra. Nós assim oramos e te pedimos por Jesus e no nome de Jesus.